aí uma pessoa que nos inspira com toda certeza. E então, eu sou a Gislaine, né, trabalhadora da casa. Hoje vou estar dando boas-vindas para vocês. Teremos o Zeca, que vai fazer a prece de abertura, e também o Sérgio, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Então, nós desejamos, assim, com muita alegria, que todos se sintam abraçados, envolvidos. E hoje, o nosso encerramento será com o passe coletivo. Então, hoje não teremos o passe normal, né, de irmos na salinha de 6 em 6. Teremos o passe coletivo aí para a gente estarmos imantados aí nessas boas energias. Então, seria isso. Passa a palavra. Boa noite a todos, então. Boa noite. E para esse momento que vamos ter aqui nessa reunião, recebendo então as bênçãos do alto, eu convido a todos os irmãos para que elevemos os pensamentos, acalmando nossos sentimentos, nos envolvendo com as boas vibrações, e juntos vamos fazer uma comunhão de pensamentos, nos elevando então a Jesus, nosso modelo guia, pedindo o seu amparo bendito para todos nós, que possamos, Senhor, ser envolvidos por seu amor, para que cada vez mais possamos sentir a necessidade do trabalho pulsar em nossos corações, a necessidade de mudança, nos envolvendo com o trabalho no bem, levando a esperança, o amparo, o amor em seu nome, Senhor Jesus. Que sua presença amiga nos envolva a todos, e também para o nosso palestrante da noite, sejam assistidos pelos bons espíritos. E assim, então, iniciamos as atividades da noite, rendendo graças a Deus, que é nosso Pai de bondade e justiça. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre muito bom voltar a essa casa, é uma alegria muito grande para nós. Eles falam que é a obra de Jesus, né? Mas a tarefa é nossa, né? Ele acabou de me dar essa tarefa, foi agora essa tarefa. Importante aceitar. E como um bom mineiro, vamos apresentar um novo mineiro, o Harley, que é pelo meu povo, terra de Chico Xavier. Só de se falar o tema Vivências com Chico Xavier já dá um assunto muito bacana, quem conhece a obra do Chico. Não vamos dar nenhum spoiler, claro, porque ele tem toda essa bagagem para trazer para nós. Por favor, João. Olha o Mineirão aqui, ó. Ele está nessa turnê aqui em Santa Catarina, veio trazer, é o nome do livro dele. Pois é, um prazer muito Mas grande. deixo ele à vontade com vocês, que nós não podemos perder tempo. E é raro ter essas oportunidades de pessoas que conviveu com o Chico, que ele é biógrafo do Chico, então tem toda uma história para nos contar. Então é com você. Fica com Deus. Que responsabilidade, hein? Ai. Gente, boa noite. Cidade fria, né? Nós estávamos em Águas Mornas, que também é outro local. Que friozinho gostoso, viu? Um prazer, viu, estar aqui no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Que responsabilidade, né? De vocês, né? 39 anos. Portanto, parabéns a todos os trabalhadores desta casa que estão aqui nessa corrida de revezamento. Já estiveram outros, agora são vocês. E me convidaram aqui para falar um pouco sobre... Já ouviram falar? Francisco de Paula Cândido. Era o nome de registro de cartório. Mais conhecido como Francisco Cândido Xavier. Popularmente conhecido... Parece um mantra, quando a gente fala o Chico, né? Ou como ele se intitulava, Cisco Xavier. Olha, eu, nesses 21 anos de convivência,
Eu sou natural de Pedro Leopoldo, vocês podem estar estranhando o meu nome. Que coisa esquisita, né? Porque você veio de onde? Aí eu brinco. Eu vim da cidade de Peterlius, mais conhecida como Pedro Leopoldo. Sou do Brasil, nem os meus pais souberam me dizer por que colocaram esse nome. Acho que foi minha avó já desencarnada. E vamos falar desta figura absolutamente inesquecível. Já se passaram quantos anos da morte dele? 23 anos. E ele continua, a lição foi tão bem dada, foi tão bem feita, que ele continua. O que é que eu estou fazendo aqui em São Bento do Sul? Para falar dessa figura inesquecível. E olha que dentro do projeto que eu estou trazendo aqui para vocês, nós vamos bater um papo, já escrevi 2 obras, trouxe alguns exemplares para quem tiver interesse. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de mitificar Chico Xavier. Eu acho que até um hábito equivocado do nosso movimento, esse processo da mitificação. Se o Chico estivesse aqui, e se nós estivéssemos mitificando, ele ficaria muito triste com a gente. Ele era um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, desejou, errou e acertou. Nossa, que é isso, John, que você está dizendo? Eu estou querendo desmistificar. Evidente que os acertos do Chico foram absolutamente excepcionais. E eu não estou querendo tirar o valor dele, ao contrário. Eu estou querendo dizer que ele, sendo tão humano quanto nós, o Chico deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Mas não era. Passou por muitos problemas, muitos desafios, como todos nós passamos. Semanas melhores, semanas piores, dias bons, dias ruins. Estamos seguindo a recomendação do próprio Evangelho. Perseverança. Aquele que perseverar hoje, perseverar amanhã, persevera depois de amanhã, procura acertar mais, errar menos. Esse é o espírita cristão. Porque se a gente coloca o Chico muito distante, pode até nos desanimar, né? Falei, gente, está muito longe. Tá! Comparando com ele, pelo que ele já galgou. Mas uma criatura absolutamente humana e inacreditável. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. E a gente complica muitas vezes o que é simples. Né? A gente costuma fazer o papel, em Minas a gente fala o santo do pau oco. Deve ter passado uma propaganda que se refere ao santo do pau oco, Denorex. Passou aqui a propaganda do Denorex? Parece... Ao contrário, o Chico era uma criatura humana inacreditável, uma criança e um general. De bobo ele não tinha nada. A gente fica, todo mundo fazendo ele de bobinho. Se deixava fazer. Mas na hora de defender a doutrina não tinha meio termo, não. O dizer era sim, sim, não, não. Mas ele tinha um ingrediente que nos dias de hoje é muito necessário. Talvez uma das maiores qualidades do Chico, na minha opinião. Respeito pelas diferenças. Amar é amar o outro do jeito que ele... Eu acho que o nosso país tem sido reprovado nesse quesito. Amar o outro independentemente da sua orientação religiosa. Amar o outro independentemente da sua orientação sexual. E em tempos de polarização em nosso país, amar o outro independentemente da sua orientação política. Amar é amar. Sem exigir do outro absolutamente nada. Eu conheci o Chico, eu tinha 18 para 19 anos. O Chico tinha 71 anos. Eu achava que não daria liga, porque são 2 universos muito diferentes. Eu renasci num período
muito diferente do dele. Ele em 1910, eu em 1961. Eu achei que não daria liga. Fiquei surpreso. Porque ele respeitava o tempo de cada um. Já leram o livro Paulo Estevão? Não dá vontade de ser um cristão? Depois a vontade passa. Brincadeira, gente. Depois a vontade passa. Por isso que a gente tem que ler. Várias vezes. Eu leio a obra de André Luiz, começo, termino, volto, releio, estudo. Mas ele respeitava o tempo de cada um. E estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo nos tempos lá de Paulo Estevão. É como se a gente estivesse ao lado de um apóstolo. Pelas atitudes, eu não estou mitificando, pelo comportamento, pela simplicidade, pelo respeito ao outro. E é claro, quem conheceu o Chico queria ser como ele. Eu sonhei em ser o Chico Xavier. Me perdoe. Eu não sabia o preço. Eu não sabia que a porta era tão estreita. Né? A gente começa muito animado. Diz um amigo que entrar na doutrina é fácil. É o primeiro passo. O segundo é permitir que a doutrina entre em nós, que já não é tão fácil. E o terceiro é permitir que ela saia em forma de trabalho, de ação. E demonstrar essa fidelidade ao Cristo 24 horas é uma tarefa difícil em nossas condições. O Chico falava de Jesus com uma simplicidade e com uma leveza, que é uma tese que eu defendo. Respeito quem pensa diferente. Acho que ele esteve com Cristo antes da sua última experiência e foi recebido pelo Cristo pela experiência que ele compartilhou aqui conosco. Acho. Mas ele nunca diria. Sabe aquela passagem do Paulo Estevão? Quando Emmanuel, o senador, o orgulhoso senador romano, procurou Jesus na calada da noite para resolver o problema da filha Flávia, que estava com lepra. Ele não teve coragem de procurar na luz do dia. Aí nessa passagem eu fiquei tão impressionado, porque o Emmanuel descreveu para o Chico um pouco da expressão do Cristo. Aí eu pergunto para o Chico, ô Chico, você não dizia que Emmanuel colocava um cinema 3D, 180 graus? Como é que é a figura de Jesus? Olha a curiosidade. E perguntei outras bobagens que nós vamos compartilhando aqui com o tempo. Nessa passagem ele falou assim para mim, ô meu filho, nesta passagem Emmanuel não permitiu que eu visse a figura do Cristo. Ora, é porque isso para ele seria, eu vi, você não viu. Como governador espiritual da cidade de nosso lar, e quem foi a outra, companheiro? Os dois únicos, numa cidade de 1 milhão de habitantes, na época escrita e psicografada em 1943, a obra Nosso Lar de André Luiz, a ministra veneranda. Dentro de 1 milhão de pessoas, somente os dois naquela época. E você acha que o Chico falaria isso? Diferente. Talvez num movimento que a gente ainda tenha tanto problema com vaidade. Eu sou melhor, eu sou pior, desrespeitando a diversidade de opiniões. Pensamos igual? Não. Ainda mais se eu colocar um tema da sexualidade. Ufa! Aí que são pensamentos muito divergentes. Qual o problema de pensar diferente? A maior virtude do Chico, na minha opinião. Amarelo é igual ao azul. São cores diferentes, não são? Mas quando eles resolvem se unir, que cor que surge? Verde. Vocês estão percebendo? A minha diferença, reunido com a diferença do outro, dentro do nosso próprio movimento, se nós nos entendermos, pensar diferente não pode nos tornar inimigos, podemos constituir uma outra
cor. Talvez por isso que o Chico utilizou muito uma metáfora chamada os irmãos do arco-íris. Lembram dessa passagem? Porque eles eram de cores, os espíritos eram de cores diferentes, pensavam diferentes. Por isso que ele achava que os espíritos, e nós estamos falando de uma criança que na época não entendia, não compreendia, viviam no arco-íris porque pensavam diferentes e eram de cores diferentes. Escrevemos esse livro 8 anos depois da desencarnação do Chico. No primeiro encontro nacional, em 2008, nos reunimos na cidade de Uberaba. Chico morou 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 anos em Uberaba. Alguém teve a ideia, gente, vamos fazer um encontro para lembrar do Chico, das obras do Chico e não mitificar o Chico. Reunimos então em 2008. E a partir dali eu vi tantos depoimentos de amigos que haviam convivido, que eu disse, olha, eu acho que eu também posso dizer alguma coisa. Uma vez o Chico perguntou a um espírito amigo o que era a verdade. O espírito amigo respondeu assim, a verdade é como um espelho do céu, que ao tocar na terra, se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu estou trazendo aqui os meus pedaços do espelho. Mas ninguém tem um espelho completo. Ah, eu conheci mais. Ah, eu sou muito mais amigo. Não tem sentido. Sobretudo na perspectiva de história que eu trabalhei. Não existe verdade histórica. Depende de quem conta a história. Quem descobriu o Brasil? Cabral? É o que nós aprendemos. Mas quando ele chegou aqui já tinha índios. E pasmem, antes dos índios, a ossada mais antiga das Américas está na cidade de Pedro Leopoldo. Sabiam disso? Luzia. Datação carbônica de 11.500 anos. É muito relativo. Por isso que a doutora Marlene Nobre, conhecem? Já leram alguma coisa? Uma grande trabalhadora, foi muito amiga do Chico, escreveu uma obra, Meus Pedaços do Espelho. Eu estou trazendo aqui para vocês os meus pedaços do espelho. Vamos, uma pequena divulgação do nosso trabalho. Opa, cadê meu assessor aqui de assuntos especiais? Eu sou um Neandertal da tecnologia. Eu estou tentando aqui, ó, no... Agora foi. Tá vendo? Só chega perto. Consegue apagar pelo menos essas luzes? Opa! Aí. Essa voz é do Plínio Oliveira, aqui do Paraná. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há.
O Voo da Garça. A primeira pergunta, por que você colocou esse nome? Para não chamar Chico Xavier em Pedro Leopoldo, eu fiquei pensando, gente, que título que a gente poderia dar a esse trabalho? Fui ler algumas biografias e alguns livros sobre a minha cidade. Pedro Leopoldo é de 1893. E descobri uma história oral que circulou pela cidade há muitos anos atrás, contada por uma famosa benzedeira chamada Satomásia. Satomásia disse ao José Issa, o escritor pedro-leopoldense, que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa história oral tão bonita que eu me apropriei dela para dizer que no grupo dessas garças, talvez mais de uma, mas eu estou destacando uma, posou na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então é dessa garça que nós estaremos falando um pouquinho aqui com vocês. Essa foto é de meados dos anos 50. Ao fundo, onde ele recebeu o livro Paulo Estevão, onde ele trabalhava na Fazenda Modelo, na cidade de Pedro Leopoldo. Olha que coisa, o cabelinho dele já estava caindo. Ele sofreu com a queda de cabelo. E os espíritas da época, quando ele colocou peruca, pegaram no pé do Chico, dizendo que ele estava ficando... Ora bolas. Né? Sofreu. E aí José Issa Filho, que nasceu na mesma rua dele, 13 anos depois, dizia que o Chico, na época, usava todas as loções contra a queda do cabelo. E o Zé Issa, um escritor, sarcástico, ele disse, e o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. Sofreu, coitado. Mas é dessa humanidade que eu quero dar o destaque. Como é que esse homem conseguiu? Com tanta bajulação em nosso movimento. Bajulação de espíritas e não espíritas, empresários, políticos, artistas, todo mundo dizendo que ele era o cara. Difícil resistir, não? Um fala, dois fala, 10, 100, 1000, 10 mil. Olha, eu sou o cara. E ele ali, ó. Até que ele falou uma vez, eu sou um verme. Emanuel, Emanuel, calma lá. O verme é um ser vivo extremamente útil na criação. Não fale mal do verme. Depois disso, ele começou a falar que ele era um cisco. Não tem nada, eu acho que não tem nada abaixo de um cisco. Vocês já repararam? Um cisco é um cisco. Mas para manter a sanidade mental de tanta bajulação. Ele não se encantou com ele mesmo. Ele não se encantou pelo canto da sereia. E olha que bajulação não faltou. Eu mesmo tentei bajulá-lo. Porque todo mundo bajulando, eu falei, gente, eu preciso ter a confiança do homem, né? Aí fundamos, eu estou na Casa Espírita até hoje, há 45 anos, Grupo Espírita Sheila, não tinha mocidade. E no dia 2 de abril de 81, adivinha, fundamos uma mocidade. E qual o nome? Francisco Cândido Xavier. Eu falei, não, o homem vai me elogiar. Vai me elogiar. Cheguei, Chico, fundamos um centro, fundamos uma mocidade. Ele falou, que beleza, meu filho, que beleza depende da entonação. Que beleza pode ser uma afirmação, uma negação, ou uma interrogação. É difícil, tem que saber. Mas eu acho que foi um que beleza, não? Parabéns, Jesus está esperando essa moçada nova, vamos trabalhar. Não deixei que ele terminasse. Coloquei seu nome. A cara mudou.
Falou, meu filho, qual centro que você frequenta? Falei, Grupo Espírita Sheila. Por gentileza, você vai tirar meu nome e vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Simples assim. O Chico não foi um médium rolando lero da escolinha do professor Raimundo. Estão lembrados? É aquele que fala, não fala nada no final. Tem médiums com tão pouco querendo mostrar o que tem. Mal chega na casa, já quer subir numa caixinha de fósforo. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Era diferente. Mas não dei por satisfeito, veio a segunda e a pior bajulação. Reuni aquelas autoridades de Pedro Leopoldo, médios, espírito, empresário. Chico está precisando de um museu aqui na cidade. Unanimidade, aprovação. E eu fiquei de dar o recado. Mas já conheci o homem, 89, eu conheci ele em 81, então já tinha 8 anos de convivência. Falei, não sei se ele vai aceitar, mas achei que dessa implacável, dessa bajulação. Chico, nós estamos querendo construir um museu para você. Ele não gostava que chamasse ele de senhor. Eu fui acostumado, educado a chamar os mais velhos de senhor. Eu não gosto que me chamem de senhor, pelo amor de Deus. Só tenho 63 aninhos, corpinho de 62. Cheguei perto do Chico, nós estamos querendo construir um museu para você lá em Pedro Leopoldo. Gente, a cara foi a pior. Ele olhou para mim e falou, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto, não é CPF cancelado, não, projeto cancelado. Que homem foi este que esteve entre nós e nós não reconhecemos? Antigamente eu dizia assim, com a boca cheia, que privilégio ter conhecido Chico Xavier. O trem está pesando. Que responsabilidade ter conhecido. Eu vou usar uma expressão do Chico, que eu confesso a vocês que é exatamente como eu penso. Eu acho que muitos de nós também pensamos assim. Chico dizia assim, sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso falar em nosso nome? Nós sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Ok, não vamos desanimar com isso. Quando o Chico percebia que eu quero fazer mais do que eu podia, ele falou, calma, meu filho, um passo de cada vez. Já passaram por uma boa crise? Ou aqui em São Bento do Sul, vocês são privilegiados aqui. O Sul é privilegiado. Porque mundo de prova e expiações, não, né, meus amigos? Eu estou num sítio lá dos amigos Sérgio e Luque, pelo amor de Deus, aquilo é um paraíso, aquilo é nosso lar, aquilo é uma extensão do nosso lar. Mas vão permanecer vivos. Não. Calma, né? Tem muito... Próxima, né? Tá cedo ainda. É desafiador, né? Esse trabalho. E o Chico, ele viveu isso na sua pureza e na sua simplicidade. Era perfeito? Não. Nós tínhamos discordâncias. Qual o problema? Nenhum. Perfeito para nós, quem é? Chico amava o Cristo. Amamos o Cristo. Apacenta. Assim, imagina, pela terceira a gente tinha apelado com Jesus, né? O Chico amava o Cristo de uma maneira que eu nunca vi. Eu nunca senti. E que eu nunca amei até hoje. Eu não sei que amor é esse. E olha, 45 anos, toda semana, vai lá, volta, desafios, trabalho. Mas ele não desanimou. Ele não desanimou. Chico era um homem extremamente bem-humorado. O Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico. Chato, infeliz e moralista. Tem algum moralista aqui? Estranha pergunta, mas é uma provocação mesmo. Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós, sem exceção, somos moralistas? Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos não se vê. E é difícil mesmo
se enxergar. Sou formado em psicologia e em educação física. Trabalhei com e trabalho com atendimento fraterno. Então é difícil. A gente consegue enxergar as dificuldades do outro, mas isso não é fácil. Isso é desafiador. Mas o Chico nunca desanimava. Ele dizia que se alguém chegar perto de você, John, e dizer que quer capinar o mundo, dê uma enxada para ele. Não fala que é impossível. E olha os aprendizados. Quando eu entrei nesta casa, eu lembrei de uma frase do Chico. Casa que muito cresce, o amor desaparece. Sabiam disso? Assim como Allan Kardec preferia pequenas instituições do que ter várias pequenas do que uma gigantesca. Palavras de Chico Xavier. Casa que muito cresce, o amor desaparece. Olha o contexto onde renasceu Chico Xavier. Essa foto é de 1920, início do século passado. Depois nós só temos essa rua principal. 65 mil habitantes. Vocês estão ganhando, vocês estão com 80, né? Aproximadamente 80 mil habitantes. Olha onde renasceu o missionário. Desafiador, né? Naqueles tempos. E nós estamos falando de um estado historicamente católico, como Santa Catarina, né? De tradições católicas. Agora, Minas, o que tem de igreja, quem já foi nas cidades históricas de Minas, só em Ouro Preto, vocês se recordam? Quantas igrejas? Umas 22 igrejas. Acho que mais de 20 mesmo. Né? Agora, imagina aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Incompreendido. Na época não tínhamos o prefeito. Quem que era a maior autoridade local? O padre. Imagina o que sofreu esse menino. E desviando dos espíritos, porque não sabia se era encarnado e desencarnado. Que coisa, né? Tem alguém aqui que é fã do Elvis Presley? É impossível que não vai. É impossível que não tenha um fã de Elvis. Hã? Um fã do Elvis aqui, no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes? Bezerra, meu amigo. Na época, dizia que Elvis não... Adivinha quem eu fui perguntar? Uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos, né? Morreu, não morreu? Diziam que ele tinha ido para uma ilha, estava num hospital lá, tentando se recuperar do peso, aquela coisa. Um ET foi abduzido. Vou perguntar a um homem. 4 anos depois, 77, desencarnação do Elvis, 81. E eu não conhecia muito o Chico, perguntei assim, no meio do povo. Falei, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Ele falou assim, ai meu Deus, deve ter pensado, lá vem esse menino. Ele teve muita paciência comigo, sabe? Eu acho que ele não entendeu, eu tive que repetir, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Uma das respostas mais decepcionantes da minha vida. Que eu esperava que via uma ficha completa. Ah, se fosse um médio Rolando Lero. Vinha uma ficha ali, falsa, mas vinha. Alguma notícia, Chico? Nenhuma, meu filho. E ele completa. Se você souber de alguma coisa, você me avisa. É isso que me atraiu em Chico Xavier. Isso aí. Estou tentando passar. Era gostoso estar de perto dele. Sabe? E sair era difícil. Minha esposa está aí, a testemunha. E eu não largava o homem se ele não me mandasse embora. E eu sabia que ele estava cansado. Deus me perdoe. E ela, o homem está cansado. Vamos embora. Uberaba, Pedro Leopoldo não, mas eu estava lá, já morava em Pedro Leopoldo, Uberaba, nós íamos visitá-lo. Eu não saía. Aí o Chico inventou um código para nos mandar embora educadamente. Quando ele estava muito cansado e ninguém se levantava, Eurípides, o filho de coração.
Eurípides, está na hora da injeção. Para a gente vazar, né? E quando a situação estava pior, Eurípides, está na hora da injeção na cabeça. Que coisa, né? E a gente saía sorrindo, né? Assim, tudo bem, tinha que ir embora. Claro que tinha que ir embora. Humano. Tão humano quanto nós. Claro que eu não trato da intimidade do Chico nas duas obras. Não me pertence. Pertence a ele. Mas isso eu estou garantindo a vocês. Momentos... Aliás, eu coloquei uma foto do Chico nervoso aqui no livro. Os mais moralistas falam, você vai colocar essa foto? Eu falei, faço questão. Estou me sentindo igual a ele. Porque nem todo dia a gente está com cara boa. É desafiador. É a luta, né, da transformação interior. Olha aí, gente. Data de fundação de Pedro Leopoldo, 24 de janeiro de 1924. 27 de janeiro de 1924. Ao transporte público à esquerda. E a ferrovia, que era a modernidade daquela época. Olha aí a casa. Morou aqui. Ali é outra casa. Eu fico imaginando briga de família aqui, hein? Todo mundo ouvia todo mundo, porque não tinha nem laje, né? E tudo colada, né? Conjugada, né? Essa casa o Chico morou por 30 anos. Tá? Foi recuperada agora por um empresário carioca e disponibilizado para visitação pública. 30 anos aí nesta casa. Então, boa parte das obras, André Luiz, Emanuel, Humberto de Campos, olha onde elas foram psicografadas. Ô, gente, às vezes não tinha nem papel para psicografar. Era papel de pão. Escrevia no que podia, onde podia. Ele não tinha recurso para comprar. Hoje está muito fácil. É fácil ser espírita hoje, né? Alguém entrou aqui escondido? Alguns anos atrás era assim, olhar para um lado, olhar para o outro, entrava. Entrava. Em Pedro Leopoldo isso já não acontece mais. Eu não concordo. Maravilha, vamos trabalhar em outras questões. Qual o problema? Né? Religião boa é aquela que te faz melhor. Chico Xavier. A minha é melhor. Não, é a minha. Não. É aquela que te faz melhor. E tem muitos ateus, às vezes, melhores do que nós, religiosos, lamentavelmente. Mas tem, eu conheço. Quero trazer aqui um vídeo de um musical que nós levamos a Pedro Leopoldo para falar um pouco dessa meninice do Chico. O musical é 3 horas e 10 minutos. Claro que eu vou trazer um pedacinho, 3 minutos de musical, falando da infância do Chico. Olha que bonito. Se puder apagar essa luz. Olha que bonito.
Imagina esse menino maluquinho de Pedro Leopoldo no início do século passado, gente. É possível dizer, né? O espiritismo antes do Chico e depois do Chico, sem desconsiderar valiosos trabalhadores que deram suporte ao movimento. Estamos falando de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, estamos falando de Leopoldo Cirne, estamos falando de muitos trabalhadores. Mas o Chico, nós espíritas hoje no Brasil somos conhecidos por sermos muito caridosos. Eu fico até envergonhado, porque a gente poderia ser muito mais. Mas quem é que deixou esse legado? Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. Sobretudo a partir do programa Pinga Fogo. Que ano que foi o programa? Quantos anos ele tinha? 61 anos de idade. Chico Xavier só teve reconhecimento público fora do movimento aos 61 anos de idade. Tem gente que mal chega. Por isso, claro, ninguém pode tirar o entusiasmo de quem está começando. Eu vou capinar o mundo. Toma uma enxada, fica do lado dizendo, vamos lá, vamos. Não vamos dizer que é impossível, mas tem que mostrar a que veio, né? É como alguém chega na casa, de onde você veio? Não, eu estou querendo trabalhar. Ok, toda semana vamos te observando, vamos ver se ele vem toda semana, faça chuva, né? Faça sol, vamos ver se ele está aqui, vamos participar da obra e tal, porque senão é muito entusiasmo e pouca ação. Mas a gente não pode desanimar ninguém a pretexto de proteger a nossa doutrina. Uma foto bonita. A professora do Chico à esquerda, essa foto é de 20. E lá em cima, do lado da primeira menina, ao lado da professora, é a irmã do Chico que levou ele involuntariamente ao espiritismo, Maria da Conceição Xavier. Passou mal na fábrica,
ninguém tratava, ninguém curava. Mandaram chamar 2 benzedores da Gruta de Maquiné, da cidade de Curvelo, o casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio. Orientaram os primeiros passos da mediunidade do Chico. Foi nesse local, em Curvelo, onde o Chico passou alguns dias com a irmã, recebeu 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Mal sabíamos, né? O que aquela criatura... Eu tenho uma tese, não faz parte da minha pesquisa. Já me perguntaram isso e não tenho receio em responder. John, você acredita que o Chico tenha sido Kardec? Acredito. Ah, eu penso diferente. Ok, vamos seguir. Eu costumo brincar, se Kardec codificou a doutrina em 15, previsto pelas obras póstumas, pelo Espírito de Verdade, que ele teria que renascer ou no final do século XIX ou no princípio do século XX. Conhece essa passagem? Está em obras póstumas. Eu acho que ele veio para decodificar a nossa doutrina. Se ele codificou em 15, ele decodificou em 75 anos, nos mostrando como se faz. Um é o teórico, claro, não só o teórico. No livro Viagens Espíritas, a gente também precisa humanizar Kardec. A gente tem uma visão de Kardec só aquela... Será que ele não era humano? Nós temos que humanizar o The Chosen, está humanizando o Cristo, a divina humanidade do Cristo. Precisamos humanizar Kardec. Eu estou tentando humanizar o Chico, para dizer que são criaturas também de carne e osso. Olha que foto bonita. O Chico está do lado do pai, à esquerda. O pai é esse de chapéu. Do lado direito, está carregando uma filha deles, com dificuldades, né? Doralice, tinha dificuldades físicas e mentais. E ao lado, a boa-drasta. Não tem fotos da mãe, Maria de São João de Deus. Não há. Na rede social circula uma foto de uma das irmãs do Chico, a irmã mais velha, chamada Bita, Maria Cândida Xavier. Isso não é verdade. Fake news também no movimento. E por mais que a gente entre e fale, quando a foto reproduz e fala que para tirar é um problema. Eu conheci o Chico na casa dessa menina aqui. Morreu aos 92 anos de idade. Dona Cidália Xavier de Carvalho. Entrei na casa dela sem ser convidado. Como diz o bom mineiro, na maior cara de pau. Eu entro a convite do meu tio, mas eu não tinha avisado, nem tinha avisado os anfitriões que eu iria. Graças a Deus, ela e o marido não falam, opa, peraí, esse penetra esse menino. Graças a Deus, quando eu entro, uma cena evangélica. Chico numa pequena sala, sentado, contando histórias. Me lembrei do livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio. Aquele primeiro culto do Evangelho na casa de Pedro. E aquele ambiente, eu me coloquei do lado oposto dele, de vez em quando ele olhava, e eu ficava ali vidrado, olhando. Falei, gente, estrábico, praticamente não enxergava com o olho esquerdo. Enxergava pouco com o olho direito. E, contraditoriamente, era o cara que mais enxergava. Eu tive que sair porque meu tio tinha um compromisso. Aí eu fui me despedir dele. Ele falou, você é filho de quem? Falei, meus pais, meus avós, ele recordou. E fui embora. Meses depois, já morando em Uberaba, eu em Pedro Leopoldo, a irmã em Pedro Leopoldo. Meses depois ele volta na casa da irmã. Antes dele ir para casa, manda o sobrinho dele me avisar para ir também, que ele queria me encontrar na casa de Dona Cidália. E a partir dali, a coisa fluiu, né? A nossa amizade fluiu. Olha o irmão, um repórter, Clementino, uma obra espetacular. Notáveis reportagens com Chico Xavier. Fala do Chico, da editora ID, fala do Chico da década de 30. Essa foto é de 1935. Ele tinha 25 anos. Essa é a foto que eu gosto. Me senti tão humano quanto ele. Falei, nossa, estava nervoso aí, né, coitado?
1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial, a família de Humberto de Campos processando ele e a Federação Espírita Brasileira, por causa dos direitos autorais da obra de Humberto de Campos. E os repórteres Davi Nasser e Jamanzon, da revista O Cruzeiro, famosíssima na época, publicaram uma reportagem tentando desqualificar Chico Xavier numa das visitas que esses dois repórteres tinham feito a Pedro Leopoldo, quando o Chico lá ainda residia. Estava chateado. E eram poucos os amigos naquela época. Poucos. Gente, olha o confessor do Chico. Ele era técnico do Faroeste Futebol Clube. Uma cidade próxima a Pedro Leopoldo, chamada Matozinhos. E aqui descobriu um grande defeito do Chico. Ele não era perfeito. Eu sou um professor de educação física aposentado. Ele era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ninguém é perfeito. Né? 38 anos casados. Um é cruzeirense, o outro é atleticano. Ninguém é perfeito. Mas essa daí... Se tivesse uma foto do Chico, Chico não jogou bola, não tem foto, senão eu teria colocado na capa, sem dúvida. Mas ele foi o primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Escrevia bem. Tudo que era secretaria, ele era convidado. E mais, quem escrevia as cartas para os jovens casais apaixonados na época? O Chico. Trabalhava numa venda, todo mundo ia lá. Você quer me ajudar a escrever aqui? Escrevia bem. Escrevia para todo mundo. Tem uma cena, eu vou voltar aqui. Esse aqui é o Amaury Pena Xavier. Quem pode me dizer quem foi? Amaury Pena Xavier. Uma das razões da saída do Chico de Pedro Leopoldo foram as graves acusações do seu sobrinho, filho daquela irmã que apareceu na foto na escola, que em 58 apareceu nos jornais dizendo que o Chico era um farsante, um mistificador. O Chico já tinha intenção de sair de Pedro Leopoldo. Já tinha intenção de sair. Mas ele teve que antecipar essa saída em 6 anos. Ele saiu em 59. 4 de janeiro de 59. Um dos grandes responsáveis foi o Amaury Pena Xavier. Para não se defender atacando a família, a própria família, a família da irmã, ele preferiu silenciar e se afastar. O Amaury vem a desencarnar em 61 devido ao alcoolismo. Ficou tão desnorteado, quis corrigir o equívoco, mas não teve mais tempo. Desencarnou em 1961. Uma das cenas que se alguém me perguntar, John, na sua convivência com o Chico, qual foi a cena mais impactante que qual teria sido o maior legado? Qual teria sido o maior legado deixado pelo Chico? Eu pergunto para vocês. Qual teria sido o maior legado? Uma vez perguntaram ao Chico, Chico, o Espiritismo tem alguma novidade? Continua sendo o Evangelho. A novidade continua sendo o Evangelho. Para mim, Chico exerceu a máxima do Evangelho. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. E, claro, eu ia com muita frequência, morando em Pedro Leopoldo, eu ia para Uberaba. E naquela época eu ainda peguei o tempo do receituário mediúnico e das mensagens consoladoras. Só de receituário eram umas 200 mensagens homeopáticas, antes da homeopatia se transformar num braço oficial da medicina. Então, muitas mensagens, e logo depois, quem desejasse, fazia-se uma fila, o Chico pegava uma prancheta e anotava, assim, algumas informações. O que você quer? Eu quero notícia de papai, faleceu ano tal, o nome tal. Eram as informações que ele registrava. Algumas raras, às vezes, antes da pessoa falar, ele já falava. Mas isso não era comum. Registrava.
Tinha uma fila, eu estava do lado dele, atento em tudo que ele fazia. De repente, no meio dessa fila, uma senhora surtou de tanto sofrimento. Havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Todo mundo ficou impactado. Na minha cabeça, naquela época, eu falei, gente, como é que Chico vai consolar uma dor inconsolável? Perder a família toda? Como é que ele vai resolver o problema? E todo mundo ficou paralisado, inclusive os colaboradores do Chico. Ninguém sabia o que fazer, esperando a reação do Chico. E ela lá, surtadazinha, no meio do grupo espírita da prece. Surtada, parada, de tanto sofrimento. Eu fiquei na minha cabeça imaginando que ele falaria com ela algumas palavras que nós usamos no movimento espírita, para consolar alguém quando perde um familiar ou perde alguém querido. Olha, não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em Roma. Nós fazemos isso, né? Fé em Deus, de coração. Chico não fez absolutamente nada disso. Em silêncio, isso passou alguns minutos. Em silêncio, ele se levanta, caminha em direção a essa mulher sofredora, na fila, no meio do salão, aproxima dela, abraça e chora com ela publicamente. Que cena é essa, meus amigos? Eu, como biógrafo, como historiador, posso dizer por onde ele foi, quantas obras ele escreveu. Que sentimento, que emoção e que sentimento é esse? Ele não conhecia aquela senhora. Sensibilizou pelo sofrimento de alguém que ele nunca viu. Abraçaram, os dois chorando ali publicamente, e a gente com cara de tacho. Não sei qual expressão que vocês usam aqui. Mas aquela cara assim, o que é isso? Eu fiquei de olho, Chico não disse nada. Contraditoriamente, ele disse tudo. Depois do abraço, eu fiquei de olho no olhar daquela mulher. Resolveu o problema? Não. Chorosa, sofrida, lacrimosa, mas um brilho no olhar que até hoje eu estou tentando sentir. Né? Vamos dizer assim. Compreender não, é muito mais do que isso. Esse foi o maior legado deixado pelo Chico, que foi retratado nesse musical que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma reunião de psicografia. Que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Mais fácil
ama eternamente. Deus, por que não vem falar comigo depois de tantos meses? Será possível que eu não mereça um pouco de arrependimento? Dói minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio um acidente de uma só vez. Levou meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Hein? Quem perde um filho fica o quê? Nem nome essa dor tem. Nem nome essa dor tem. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que um dia amei e esquecer de Incompreensível para mim. Não sei dizer para vocês o que é isso. Eu acho que a gente tem alguns momentos, né, que vem uma certa sensibilização pelo sofrimento de alguém que a gente não conhece. Mas o Chico era isso diariamente, intensamente, incompreensível. Isso é o mais importante em Chico Xavier. O resto é conversa fiada. Né? Saímos daqui, desta casa, porque falar de Jesus aqui é fácil, não é? Pensamos quase da mesma maneira, no ambiente asséptico. A questão é lidar com a diversidade, no local onde cada um foi instalado. Aí nós vamos mostrar se o lugar onde a gente frequenta é um bom local. Porque religião boa é aquela que te faz melhor. Um repórter foi procurar o Chico, tentou encontrar ele no trabalho, o patrão não permitia, era empregado, funcionário público federal, ligado ao Ministério da Agricultura, foi esperar na chegada lá na casa dele. Chegou cansado, né? Enfim, um dia de trabalho, praticamente uma fazenda, chamada Fazenda Modelo. O repórter olhou para ele e pensou, olhou e falou, nossa, é aquilo ali? Acho que o Chico, ele tinha o dom da psicometria, ele leu o pensamento daquela criatura. Quando se aproximou dele, do repórter, carioca, respondeu dessa maneira, eu sou apenas o Chico. O repórter não tinha aberto a boca, hein? Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. É inacreditável. Eu não falaria de mim dessa maneira. Eu não falaria. Posso fazer o papel do santo do pau, louco. Mas eu não ficaria confortável em falar de mim dessa maneira. O Chico falaria, como falou diversas vezes. Para a gente pensar, o homem mais feliz é aquele que tem menos, sofremos na maior parte das vezes, pelo desnecessário. Mas é tipo aquilo do osso. A gente reclama do osso, mas não larga o osso. No que o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama de tormentos voluntários. Eu quero sofrer, eu quero sofrer, quero sofrer. Então sofre. Sofre. A caminha dele. O sapatinho tinha que ficar naquela posição. Senão ele não dormia. O Chico não teve nenhum privilégio, passou por todas as privações de um idoso
em seus 92 anos de idade. Dificuldade de locomoção, memória também já não lembrava mais das pessoas, e o sapatinho tinha que dormir ali. Como qualquer idoso, quem tem o seu idoso em casa, sabe, nós também seremos idosos. Será que a gente vai ser um idoso chato, se a vida permitir que a gente seja um idoso? Mas chato, né? Será? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. O mestre e o fiel discípulo, né? Fiel servidor do Cristo, um apóstolo do amor e da caridade. Nosso tempo se esgotou, só tinha mais um vídeo, mas fica... Você quer que... Pode? Eu acredito que é o Dani. Vocês conhecem a música do Fábio Júnior? Foi representada nesse musical. Fiquem atentos que eu vou fazer uma pergunta no final. Olha que bonito. São atores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra Qual foi a última frase? A penúltima frase? Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar, para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Muita paz, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dos meus pedaços do espelho sobre Chico Xavier. E estou à disposição se tiver alguma pergunta. E tempo, né? Agradeço. Tem tempo para voltar de novo? Ótima pergunta.
ficar até quando nosso lar aqui. Né? Não, ali é uma extensão de nosso lar, mas eles vão tomar conta aqui do mundo encarnado. Não é isso, Sérgio? Mas é tudo isso e um pouco mais, tá? Tudo isso e um pouco mais. São mais de 200 biografias, falando do homem, falando do médium, muito mais do mito, Chico Xavier. O nosso esforço aqui é para trazer essa versão humana. Imagine uma criatura excepcional. Imagina o Cristo do The Chosen. Não parece um Cristo legal? Imagina, ora, se o Cristo, se Chico era um servidor, era cabeça aberta, imagina o Cristo, meus amigos. Como de vez em quando ele fala com o apóstolo, né? Ah, desanima, não, vamos lá, vamos. É isso. Não é aquele Jesus, né? Calma, deixa eu falar, cala-te. Ora, não. Simples, humano e divino. Tem como compartilhar esse musical para a gente poder ver na íntegra? Tá. O íntegra não, porque ele não liberou. Mas esse material vai ficar aqui. Porque deu vontade. Não, ele é muito bacana. Ele é muito bacana. E depois eu vou enviar para vocês, depois você me passa o seu contato. É músicas do Chico, tem vários artistas que fizeram belas músicas homenageando o Chico. E é bacana, né? Porque a música expressa pouco, mas fala muito, né? Daquela criatura, né? É isso aí, meus amigos. Que Dr. Bezerra de Menezes nos ajude, né, a não desanimar. Um passo de cada vez. Trouxe os dois livros, poucos exemplares, algumas camisas como essa, a garça, é um estilo de uma garça estilizada. Quem sabe, quem ama. E tem uma outra frase que isso também passa. Estão passando por problema? Passa, porque tudo passa. Soluções mais rápidas, soluções mais demoradas, mas tudo passa. Obrigado. Dando continuidade, passaremos ao passe coletivo e possamos então permanecer em oração, nos ligando com a espiritualidade bondosa. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E assim, damos por encerrados os trabalhos da noite, com os nossos corações transbordando gratidão, desejamos que todos retornem em paz aos seus lares. Que assim seja. E para quem desejar, então, tem um cafezinho aqui no lado, para quem quiser ficar compartilhando conversas. E em nome da casa, a gente agradece a visita e a oportunidade de ter ouvido. Só um pouquinho antes, Luana, ali assim, perto. A gente gostaria de chamar o João mais uma vez ali na frente. A gente preparou uma lembrancinha. Opa! A nossa coordenadora do departamento ali, que estava na conversa com o Sérgio ali. Então foi preparada uma lembrancinha ali em nome de todos os trabalhadores da casa. Consegue ver só um pouquinho? Ai, obrigada. Vem cá, Renata. Não. A minha... Agradeço por compartilhar tantos momentos, né? Acho que a gente vai levar para o coração. Pois é. Né? Tanto... Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Mas serei. Seremos, né, gente? Seremos. Todos nós. Obrigada de coração, Sérgio, a oportunidade, né, de fazer o intercâmbio. A gente está conversando. Meu método de transporte, meu Sérgio e Lu. E nosso lar, né? Tem que agradecer pelo nosso lar, né? Recebemos um presente essa noite. Muito obrigada mesmo, de coração. E aguardo vocês em Pedro Leopoldo, né? Quem sabe vocês não se organizem. Não brinca que nós vamos de excursão. A Flávia vai semana que vem. Olha aí! Semana que vem, realmente. Semana que vem eu ainda não estarei em Pedro Leopoldo, hein? Nós estamos saindo daqui, nós vamos para Barra Velha e depois para Floripa. E Bento Gonçalves é antes, depois. Como é que é aquela do Rio Grande do Sul? Não. Torres. Aí depois nós vamos conhecer 2 paraísos, Gramado e Bento Gonçalves. Bem quentinho. Obrigado.